Como você imagina o paraíso? Muitos imaginam que o paraíso seja um jardim imaginário, onde as pessoas vivem felizes e rodeadas de amor. Outros imaginam um lugar repleto de anjos, pessoas felizes e na companhia das pessoas amadas. Bom, desde que o mundo é mundo, as pessoas ficam imaginando para onde iremos depois de morrermos. Na mitologia egípcia, eles imaginavam de uma maneira, os vikings imaginavam de outra. Mas, vem cá, você sabe como é o paraíso de cada mitologia? É exatamente sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Eu sou Benjamin e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Segundo a Bíblia, existem 3 céus. O céu, que é a nossa atmosfera, o céu, que é o espaço, e o céu espiritual. Esse terceiro céu é onde Deus e os anjos habitam. O paraíso é descrito como sendo uma cidade cheia de brilhos de pedras preciosas, claras como cristais. O paraíso cristão tem 12 portas e 12 fundamentos. Neste lugar, o rio da água da vida corre tranquilamente e a árvore da vida nos dá frutos para comer e folhas para nos curar. Ao menos, foi isso que João descreveu no livro do Apocalipse. Outra descrição do céu foi feita nas cartas e epístolas do apóstolo Paulo. Como o próprio Paulo descreveu, ele conheceu uma pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Será que o paraíso das mitologias tem alguma semelhança com o paraíso cristão? Então, vamos lá. Você imagina como é o paraíso dos celtas? A mitologia celta se divide em 3 classes: a goidélica, irlandesa e escocesa, a britânica insular, galesa e da Cornualha, e a britânica continental, da Europa continental. Não se sabe muito sobre os deuses celtas, nem mesmo como eles eram nomeados. Alguns dos deuses celtas conhecidos são Epona, deusa ligada aos cavalos, Goibiniu, o produtor de cerveja, e Tanhil, entidade ligada ao fogo. Os celtas são diferentes até na hora de descrever o paraíso. Segundo essa mitologia, o paraíso é outro mundo que fica em algum lugar do Oceano Atlântico. Você ficou confuso? É isso mesmo que você entendeu. Um outro mundo dentro do planeta Terra. Às vezes, esse paraíso é descrito apenas como uma ilha, outras como cadeias de ilhas. Ainda há a versão que diz que esse mundo fica embaixo do oceano. Esse local é a imagem espelhada da Terra, mas sem coisas ruins como fome, guerra, doença e morte. Neste lugar, todos os males do mundo são banidos. As várias divindades desta mitologia chamam o paraíso de lar, e as almas dos humanos justos interagem com eles durante toda a eternidade. Mesmo sendo invisível para a maioria dos humanos, ocasionalmente alguns mortais chegaram a visitar o outro mundo. Na mitologia grega, o paraíso é descrito de outra maneira, conhecido como Campos Elíseos ou simplesmente Elysium. O propósito desse lugar foi mudando com os tempos para os gregos. No começo, apenas os mortais que recebiam missões especiais dos deuses podiam entrar nos Campos Elíseos, mas depois as coisas mudaram e qualquer humano que fosse bom podia receber o convite. O paraíso dos gregos era descrito como o lugar perfeito, sem trabalho ou mesmo conflitos. Hesíodo, um poeta grego da antiguidade, afirmava que nos Campos Elíseos havia frutas doces que nasciam 3 vezes por ano, alimentando quem está por lá. Tempos depois, escritores gregos disseram que o paraíso ficava nas ilhas do Egeu ou em ilhas do Oceano Atlântico. Naquele tempo, as pessoas ainda não tinham desbravado os oceanos, o que fazia eles pensarem que o paraíso poderia estar em algum lugar da imensidão do oceano.
Quando a reencarnação começou a se consolidar na mitologia grega, os campos elíseos eram divididos em camadas, sendo que cada alma deveria conseguir entrar pelo menos 4 vezes nos campos elíseos para, enfim, poder permanecer na ilha. Muitos marinheiros diziam que foram arrastados por tempestades e levados para lá, afirmando que era uma terra maravilhosa, que nunca chovia, nunca nevava, nem fazia frio e nem calor. E agora, caros amigos, que tal adentrar na mitologia egípcia? Essa mitologia envolve diversos mitos, lendas e histórias, que durante muito tempo fez parte do imaginário religioso do Antigo Egito. Vocês precisam ter em mente que, na antiguidade, a religião egípcia era politeísta, ou seja, eles cultuavam vários deuses. Essa religião disseminava a teoria de vários temas, como a origem do mundo, da natureza, dos deuses e dos homens. Assim como as outras religiões do passado, que hoje são consideradas mitologias, os egípcios também acreditavam que o paraíso existia. Você já ouviu falar no Livro dos Mortos? Para quem não sabe, o Livro dos Mortos é um conjunto de manuscritos. Entre os primeiros capítulos, o livro explica como as pessoas que faleceram chegam ao mundo dos mortos e como seus corpos conseguem se movimentar e falar novamente. Depois é explicado a origem dos deuses, de onde cada um deles mora. Os próximos capítulos mostram como o morto faz sua jornada nesse outro plano. E, por fim, é descrito como funciona seu julgamento. Mas é a partir do capítulo 130 que o Livro dos Mortos descreve o paraíso. O deus Osíris fica esperando a alma no Salão da Verdade. A alma da pessoa é guiada pelo deus Anubis. No julgamento estão presentes 42 juízes, e caso a pessoa passe pelo julgamento de todos os juízes e de Osíris, ela volta à vida e é aceita no paraíso dos egípcios. Como é esse paraíso? Conhecido como campos de oferendas, campos de junco ou mesmo Aru. Esse era o local onde Osíris morava após ter ressuscitado. Aru era uma terra de paz eterna, com maravilhosos cultivos de pão e cerveja por toda a eternidade. Aru é um local de fartura e abundância de comida. Os confortos físicos também são exagerados e os homens podem ter várias esposas e concubinas. O paraíso dessa mitologia é descrito exatamente como o mundo mortal, porém com a ausência das coisas ruins. E você, conhecia o paraíso dos egípcios? Mas agora, vamos falar de uma mitologia que chama a atenção de muita gente. Os nórdicos tinham um conjunto de lendas pré-cristãs, especialmente durante a era viking. O conhecimento da mitologia nórdica chegou aos nossos dias, principalmente através das Edas islandesas, do século XIII. O paraíso dessa mitologia se chamava Valhalla, e era para lá que os nórdicos acreditavam que os guerreiros vikings iam depois de morrer nas batalhas. Mas não era qualquer pessoa que podia entrar em Valhalla. Segundo as lendas, os guerreiros vikings que morriam em batalhas honrosas iam para Valhalla. Odin, o senhor da magia, o maior de todos os deuses nórdicos, é o governante de Asgard. O castelo de Valhalla tem 540 portões tão largos que é possível que 800 guerreiros andem lado a lado em cada um deles. O telhado do castelo é coberto por escudos dourados e as paredes são feitas de lanças. É em Valhalla que cerca de metade dos vikings vão morar depois da morte. A outra metade é dada à deusa Freya, que tem sempre a primeira escolha de cada guerreiro morto. Em Valhalla, todos os dias na parte da manhã, os guerreiros colocam suas vestimentas de batalha, pegam suas armas e vão para as planícies de Asgard para batalharem. Isso acontece todos os dias, até a chegada do Ragnarok. Durante a batalha, os guerreiros vikings perdem braços, pernas e até a cabeça. Mas isso não importa, pois ao anoitecer, todos eles são restaurados. Na noite de Valhalla,
muitas coisas acontecem. Depois de defender o palácio, os vikings se sentam na mesa e comem um porco gigante. O cozinheiro de Valhalla então corta os bifes do porco e serve para os guerreiros. Enquanto eles comem, as valquírias servem hidromel. De fato, Valhalla era uma eternidade desejável para o antigo guerreiro nórdico. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, que tal falar da mitologia asteca? Esse povo considerava Mictlan o lugar para onde a maioria dos mortais iria depois de morrer, independente do que tinham feito em vida. No Mictlan existiam 9 níveis distintos. Entre esses níveis, os mortos tinham de passar por muitos desafios, como atravessar uma cordilheira, atravessar um campo com um vento que soprava facas e até um rio de sangue com terríveis animais. Além desses destinos, havia outros. Algumas pessoas que morriam de forma trágica iam para outros lugares. Os guerreiros que morriam em batalha e os que faleceram em um sacrifício iam para o leste e acompanham o sol durante a manhã. Já as mulheres que haviam morrido durante o parto iam para o oeste e acompanhavam o pôr do sol. Já as pessoas que morriam por causas das chuvas iam para um paraíso chamado Tlalocan, reino de Tlaloc, deus da chuva. Esses, caros inscritos, foram as descrições dos paraísos das mitologias. Por hoje, eu fico por aqui, mas nós nos encontramos no próximo vídeo com certeza. Até mais!